Olá, tudo bem? Vamos fazer aí. Talvez o último vídeo aqui no Nepal, em Katmandu, num monastério. Hoje terminou o último curso e amanhã eu já vou para a Índia. Então, está terminando esse período aqui. Foi um mês e meio, muito interessante. Muitas pessoas interessantes, com jornadas diferentes, com ideias diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes. São 4 cursos. Muito legal, gostei bastante. E 8 vídeos, eu não estava programando fazer vídeo aqui, vídeo nenhum para falar a verdade, como eu falei no primeiro vídeo do Novidades no canal. E eu acho que foi muito bom, tanto do ponto de vista dos cursos, dos aprendizados, e também que eu consegui aí retomar e levar um pouco desse conhecimento, levar um pouco das coisas que eu venho aprendendo para o pessoal aí que tem interesse. E hoje eu vou responder a pergunta do Daniel. O Daniel é meu grande brother, parceiro aí, muitas viagens para o sul, muitos carnavais, muitos Réveillon e tal, bons tempos. Daniel, gente boa. E ele mandou uma pergunta muito importante que é sobre como eu me preparei financeiramente para essa jornada. Bom, então eu vou falar um pouco como aconteceu isso para mim e falar uns pontos importantes que eu entendo aí sobre finanças, sobre planejamento financeiro e tudo mais. Bom, para mim, esse ponto de educação financeira sempre foi um ponto importante. Eu lembro que lá no ensino médio, uns 15 anos atrás, foi quando eu li o meu primeiro livro relacionado a esse assunto, que foi Pai Rico, Pai Pobre. E naquele momento, eu já sabia que esse ponto de finanças era importante, porque eu sempre fui de observar muito a minha realidade, como que as coisas acontecem, sempre fui muito de refletir um pouco sobre a vida. E essa questão da educação financeira, de investimentos, de cuidar dessa questão, sempre foi muito evidente, porque eu sempre vi que tudo acontecia em direção do dinheiro, o dinheiro ele move o mundo, né? Eu sempre vi isso. E que se eu quisesse ser alguém, se eu quisesse fazer alguma coisa diferente, se eu quisesse construir fosse uma empresa, fosse um projeto pessoal, eu precisaria de dinheiro. Então eu sempre me preocupei com essa questão. E eu sempre trabalhei desde cedo, acho que com uns 15 ou 16 anos, nessa mesma época eu já comecei a trabalhar de monitor em festa infantil, e aí eu comecei a ter meu próprio dinheiro, comecei a gerenciar meu dinheiro. E naturalmente no começo dessa jornada eu acho que talvez como eu falo, eu era racional demais, eu segurava demais o dinheiro, até o momento que eu comecei a ter acesso a dinheiro, eu comecei a juntar mais dinheiro, e aí eu acho que eu evoluí nessa maneira de lidar com o dinheiro, de gerenciar de uma forma mais harmônica, ou seja, de não deixar de viver também somente em função do dinheiro, porque é sempre importante ter esse equilíbrio. E, e nessa minha jornada de independência financeira, o que aconteceu foi que eu comecei a refletir muito mais nessa questão de jornada, de propósito de vida, de realização, de viver uma vida que é de verdade, que vale a pena. Lá em torno de 2015, 2016, eu comecei a entrar mais de cabeça nesse assunto. Em 2017, pintou-se um cenário para mim, pintou-se uma opção de por que não mergulhar fundo nessa jornada, por que não pegar minha vida e direcionar em função do meu desenvolvimento. Isso veio muito do curso de propósito de vida que eu fiz um curso online de propósito de vida muito bom, e eu refleti muito sobre a minha vida e eu saquei que era o que eu precisava fazer naquele momento. Eu precisava mergulhar nesse autodesenvolvimento, porque isso fazia sentido para mim. E aí, a partir do momento que esse cenário pintou para mim, eu já vinha fazendo cursos, eu conheci essa escola de yoga na Tailândia, e aí, com esse cenário em mãos, eu comecei a fazer conta. Então, eu sentei e falei, bom, então, se eu quero me dedicar a isso, quanto custa isso? Então, quanto que eu gasto de passagem de avião, quanto que eu gasto de aluguel para morar lá na Tailândia, num bangalô, que seja confortável,
que me dê as condições que eu preciso, quanto que eu gasto de alimentação, principalmente comendo fora, porque eu também não cozinho muito, eu posso fazer algumas coisas, uma ou outra e tal, mas também não, não manjo muito de cozinha e tudo mais. Então eu sentei para fazer conta. E aí foi muito mais uma questão de foco, uma questão de alocação de recursos, porque eu tinha dinheiro espalhado em vários lugares, em diversos investimentos, em coisas que me davam rendimento, outras coisas que nem tanto e tal. E eu fui organizando essa vida financeira e otimizando de forma a me dar a que eu tivesse uma liquidez, a que eu tivesse algum rendimento, que esse rendimento pagaria os meus custos de morar lá e fazer e estudar, pagar os cursos, pagar a comida, pagar o aluguel. E aí, no primeiro momento eu vi que essa conta fechava meio apertado, mas ainda tinha coisa que dava para otimizar dentro da minha vida financeira que eu não conseguia acertar de uma forma tão imediata. Mas mesmo assim eu tomei a decisão porque eu sabia que se eu fizesse mais um trabalho eu conseguiria otimizar mais ainda essa conta e aí sim eu teria uma margem. Porque é sempre ideal a gente ter uma margem. Eles falam que se você quer aposentar, ter uma independência financeira, o ideal é que você tenha todas as suas despesas mensais e aí você joga uma margem de 50% até de 100% para fazer isso com tranquilidade. Então, para mim foi isso. Então, no seu caso, pode ser que seja isso, você idealize um cenário no qual você queira viver, ou até mesmo você coloque um número. A partir do momento que você tiver tanto de renda passiva, você tem a condição de parar de trabalhar ou então replanejar sua carreira. A gente vai falar mais disso no último ponto. E aí, o primeiro ponto que eu coloco aqui de um ponto de atenção qual é esse cenário. Então, o risco aqui é a gente colocar também um cenário que seja, não, porque eu quero, por exemplo, lá na Tailândia, eu gastava de aluguel, se não me engano, de 1.500 a 2.000 reais por mês. Eu morava num bangalô, que é o que todo mundo mora lá, onde tinha uma cama grande, king size, uma cozinha pequenininha, tipo cozinha americana, um banheiro, uma mesa, só. Era bem simples. É o que todo mundo faz lá. Mas, se você quiser morar lá no mesmo lugar que eu estava morando, na mesma ilha, pagar 20 mil reais por mês, você consegue. Então, tudo depende da régua que você coloca. E quanto mais alta essa régua, mais tempo você vai demorar para chegar lá, para chegar nesse número. E aí você vai atrasar essa sua liberdade de alguma forma. Então, é muito interessante realmente refletir sobre isso. Hoje a gente fala muito de minimalismo, agora a gente existe um novo termo que é essencialismo, e faz muito sentido isso, porque eu acho que a gente precisa realmente refletir sobre o que é essencial, porque senão se a gente for querer tudo que falam que a gente tem que querer, pode ser um pouco complicado e aí a gente atrasa para sempre essa decisão, a não ser que você não tenha nenhum problema em não atingir a liberdade em nenhum momento e aí é uma questão sua. Você pode viver simples e antecipar esse momento, ou você pode colocar a régua lá em cima e atrasar isso 10, 15 anos, 20 anos. Então, vale a pena essa reflexão sobre o que, na verdade, é essencial. E até falando um pouquinho do curso, a monja, por exemplo, teve um momento que ela ficava falando, dando aula lá, e de uma mesinha na frente, né, que tinha um microfone e tal. E ela tinha um livro, tinha o computador dela e tal. Aí ela falou, ó, quase tudo que eu tenho tá aqui. Ela tinha um celular, notebook. Ela falou, ó, eu tenho... E aí aqueles roupões de monge, né? Tem uns 3 desses daqui, 2 pares de sapato, um par de chinelo. É quase tudo que eu tenho. E ela é uma das pessoas mais felizes que eu já conheci. Então, vale a pena essa reflexão do que realmente é essencial, do que realmente a gente precisa. Bom, segundo ponto, a gente cria a nossa própria realidade. Estou falando isso não só porque um dos temas dos cursos que eu fiz aqui foi esse, mas eu lembrei também de um vídeo que eu assisti há muito tempo, do youtuber Almir Júnior. Ele tem um canal que chama Eu Vivo Isso. E o canal dele no começo era, eu acho que até hoje, sobre viagem. E ele conta a história dele. Ele falou, ó, eu sempre sonhei em viajar ao mundo. Eu sempre sonhei em ser livre e conhecer o mundo, e viajar, e viver minhas aventuras e tal.
E aí ele sentou para fazer a conta e ele descobriu que, sei lá, ele precisava ter 1 milhão para fazer o que ele queria fazer, viajar o mundo e tal. E aí ele falou o seguinte, quer saber? Eu vou fazer isso agora. E ele tomou a decisão de, sem ter esse dinheiro, juntar o dinheiro da passagem, mais algumas outras coisas, muito menos do que o dinheiro que ele sabia que ele precisava. Ele pegou e fez essa viagem. E aí tem vários vídeos dele na Europa falando que ele conheceu 5 países gastando US$ 100. Mas é claro, ele pegava carona, ele comia nos lugares mais baratos, ele dormia em hostel, ele tocava na rua para ganhar dinheiro, ele se virava. Mas você tem que ver a felicidade desse cara viajando o mundo, pegando carona, vivendo a vida. é, ou seja, a gente às vezes coloca muitas condições para não viver a vida que a gente quer viver. Então, faz parte também da reflexão a gente realmente definir o que a gente quer viver e às vezes ter a coragem de, é lógico, com uma certa razão, com uma certa responsabilidade, tomar as decisões. Mas às vezes a gente coloca tanta coisa no caminho que a gente mesmo atrasa o nosso sonho de viver aquela realidade. Então vale a pena também essa reflexão de o que de verdade a gente precisa para tomar essa decisão. Um outro ponto que eu queria falar, talvez esse seja um dos mais importantes, é o seguinte: mesmo se fazendo essas contas, mesmo se colocando tudo na ponta do lápis, ainda seja a coisa mais longe, pareça a coisa mais impossível do mundo, você tomar essa decisão de parar de trabalhar para fazer uma coisa que realmente te toque, realmente seja uma coisa que tenha uma conexão interna, que faça sentido para a sua vida, eu acho que muito mais importante do que a dependência financeira é a gente viver uma vida que faça sentido. Quando eu falo uma vida que faça sentido, eu falo uma vida de realização. Porque a gente está falando aqui de dinheiro, mas o maior recurso que você tem é a sua vida. A forma como você gasta a sua vida. Então, você viver uma vida com realização, uma vida que você vai dormir todo dia feliz porque você gastou o seu tempo, a sua energia de uma forma positiva, de uma forma onde você se desenvolve, você todo dia busca ser uma pessoa melhor por causa dessa atividade que você faz, ou até você ajuda pessoas a se desenvolverem de uma determinada forma, você contribui para a evolução e para a jornada de outras pessoas, isso é muito mais importante do que simplesmente parar de trabalhar. Então, não é que todo mundo tem que atingir a independência financeira para depois ver o que faz da vida. Eu acho que é muito mais importante você, talvez, se isso for muito, muito longe para você, essa dependência financeira, você fazer um plano de transição de carreira, para você começar a pensar qual é a melhor forma de você viver a sua vida, e mesmo se não der para se não der para fazer isso agora, traçar um plano, já ter ideias, já bolar plano A, B, C, bolar alternativas para você tornar a sua vida hoje uma vida com muito mais significado, uma vida que vale mais a pena viver. Então, trazer essa questão de propósito, de missão, de significatividade para a vida, eu acho que é muito mais importante do que simplesmente parar de trabalhar, ou aposentar, ou ser simplesmente livre para ir para a praia, ou para fazer qualquer outra coisa. Então, o que eu diria e agora eu lembro uma frase que eu já escutei várias vezes, mas a última vez que eu lembro foi o Márcio que trabalhava do meu lado, que ele falou, e é muito verdade essa frase, que é o seguinte: aprenda um trabalho que você gosta e você nunca mais terá que trabalhar. E tem tudo a ver com isso. A gente dá um significado para a vida e a gente viver uma vida que vale a pena, uma vida que a gente está feliz no dia a dia, que a gente acorda feliz porque a gente vai fazer aquilo que a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa para tornar o mundo melhor, a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa para nos desenvolver, a gente sabe que a gente está numa jornada que amanhã vai ser melhor do que hoje, depois amanhã vai ser melhor do que amanhã e tudo mais. Então,
É isso daí. Procure esse trabalho que o dia que você achar, você vai ter uma vida que talvez não seja na praia, talvez não seja no Caribe, talvez não seja num, numa vida dos sonhos, mas você com certeza vai ser feliz porque o seu dia a dia vai ser um dia a dia com muito mais significado, que faz muito mais sentido. Isso é o que interessa, você viver uma vida que é de verdade, uma vida que para você te realiza. Beleza? É isso daí. Amanhã eu já vou para a Índia. Esse aqui talvez seja o último vídeo que eu gravo aqui no Nepal. E quem tiver mais perguntas pode deixar aí nos comentários. Estou deixando no Instagram também. Quem quiser entrar em contato lá e perguntar por lá também. Pode mandar e aí a gente, na medida do possível, tendo internet, tendo as condições aí favoráveis, a gente responde sem problema nenhum. Beleza? Valeu, abraço, até mais.